testemunho de Olga, de 19 anos. Transcrita e traduzida a partir de seu testemunho de setembro de 1996. Este testemunho é tão poderoso, que quando vimos pela primeira vez, embora fosse em uma língua estrangeira, trouxe lágrimas aos nossos olhos. É muito real. O Espírito de Deus vem através da barreira da linguagem. Ore enquanto lê isso. Por favor, queridas almas. Paz a todos, queridos irmãos e irmãs. Antes de vir aqui, tive uma revelação. O Senhor disse que esta igreja está esperando para ser chicoteada. Eu não sei por que sua igreja está esperando por isso. Antes de começar a testemunhar sobre o que aconteceu, eu quero abrir em Sofonias 1, 14 a 18. O grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. E angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. Nem a sua prata nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Irmãos, peço-lhe para abrir este livro quando chegar em casa, e lê-lo para seus filhos. Eu estou lendo estes versículos, porque o Senhor me disse para fazer isso quando eu testemunhar. Eu sou de uma família cristã. Estou nos Estados Unidos há 2 anos. Mas desviei-me do Senhor depois que vim para a América. Na Rússia, eu estava numa boa igreja que acreditava em muita oração. Era um tipo diferente de vida. Mas quando eu vim para a América, a liberdade tentou-me a me desviar. No começo, você não podia dizer que eu estava caindo, só que mais tarde, você poderia perceber cada vez mais claramente. Eu me sentia como se tivesse caído, mas eu ia para a igreja de qualquer maneira. Eu cantava na igreja e orava, mas eu me sentia muito vazia. As pessoas me perguntavam: por que você está tão vazia? Mais tarde, pouco a pouco, Satanás levou-me para lugares onde era muito fácil esquecer de Deus. Então eu caí completamente. Eu simplesmente parei de ir à igreja e orar por completo. Para piorar as coisas, os irmãos e as irmãs da igreja me confrontavam muito. Isso me fez cair todo o caminho. Agora, tenho apenas 19 anos. 1 mês e 1 semana atrás, o Senhor me chamou de volta a Ele. Mas eu vos digo, nem todos terão esta misericórdia como o Senhor me mostrou. Algumas pessoas tentarão receber uma revelação de Deus orando muito. Mas eu não orei nada, e até falei contra Deus 2 vezes. Outras pessoas que falaram contra Deus, estarão no inferno por um longo tempo, porque o Senhor lhes tirou o Espírito Santo assim que falaram contra Ele, ou se queixaram contra Ele. Deixe-me dizer-lhe, como foi que eu falei contra Deus 2 vezes. Sempre que eu era caluniada por cristãos eu dizia: Senhor, se você é justo, faça essas pessoas caírem 3 vezes mais do que eu. Eu disse isso a ele por um longo tempo. Uma vez, quando eu estava em uma reunião de oração, o Espírito Santo falou e disse: se você continuar neste caminho, o Senhor tirará seu Espírito Santo de você. Quando a reunião terminou, um irmão se aproximou de mim e disse: talvez Satanás também não receba você, porque você é muito ruim. Ouvir isso foi muito doloroso para mim. Sim, eu tinha desviado, mas como poderia um cristão vir falar comigo dessa maneira? Fui para casa e chorei. Eu disse: Senhor, tira de mim o Espírito Santo. Eu não entendi o que eu estava dizendo, porque se ele tivesse tomado o Espírito Santo de mim, eu teria perecido para sempre. Satanás teria tomado minha alma e destruído minha carne imediatamente. Meus queridos amigos,
Se vocês têm o Espírito Santo, conte o custo de quão precioso isto é. Ele é um grande presente. Quando Jesus vier para a sua igreja, o Espírito Santo a levantará desta terra. Contudo, falei contra Deus e disse: tire o Espírito Santo de mim. Meu coração se tornara muito duro, e eu não perdoava. Comecei a odiar os irmãos e as irmãs. Eu os via todos como maus e não bons. Eu não via os seus rostos reais, porque eu não podia ver o quão mal eu estava em meu coração, e o quão duro meu coração era. Eu não orava. E fiquei sem ler a minha Bíblia por um longo tempo. Antes desse tempo, eu sempre estava orando de joelhos, mas depois disso eu desisti. Eu sentia como se houvesse algo errado comigo, mas então eu dizia: pois bem, aconteça o que acontecer, deixa acontecer. Minha mãe e meu pai me diziam: não olhe para as pessoas, vá para a igreja. No entanto, eu não podia ser humilde. Um dia, por volta de 1 hora ou talvez 20 minutos antes, uma irmã no Senhor veio me visitar e conversamos por algum tempo. Esta irmã estava sempre tentando encorajar minha fé. Ela me disse: não olhe para os outros, vá para a igreja e ore. Em vez disso, eu argumentava e ia contra ela. Logo a discussão tornou-se centrada em torno de meus julgamentos. Eu dizia: o pastor não está certo, este irmão ou irmã não estão certos, e etc. Esta irmã finalmente me disse: estou saindo agora, mas você está convidada a vir e assistir um batismo de água amanhã. Eu disse a ela que eu não iria, mas ela disse: não, vamos. No entanto, eu ainda não concordava em ir. Ela me disse adeus, e eu a acompanhei até o carro dela. Eu então voltei para minha casa. Eu morava sozinha. Eu estava pensando: vou pegar um drink e ir para a cama. Entrei na cozinha e comecei a beber um pouco de água, quando ouvi alguém batendo na minha porta. Eu presumi que provavelmente era a irmã que tinha me visitado, e tinha voltado. Caso contrário, quem mais viria a 1 hora da manhã? Abri a porta calmamente. Eu não olhei primeiro. Abri a porta. Quando olhei, vi um homem parado ali. Ele não era um homem terreno. Ele era tão alto quanto a entrada do edifício da igreja. Ele tomava a minha porta inteira. Ele era muito alto e bonito. Mas seu rosto, você nunca viu um rosto como este antes. Quero descrever como ele era. Ele era alto e jovem. Seu rosto brilhava como uma lâmpada, tão brilhante que era uma luz ofuscante. Quando olhei para ele, fiquei cega. Quando eu olhei para ele novamente, eu não podia vê-lo porque ele era muito brilhante. A luz que emanava dele era glória. Então eu olhei para seu rosto novamente, e ele parecia um homem. Tinha uma longa túnica branca que era muito comprida. Eu não podia ver seus pés, apenas suas mãos. O roupão estava fechado em volta do pescoço. Eu não via seu cabelo. A luz veio aos seus ombros. Sua túnica era branca como você nunca viu nesta terra. Suas mãos eram macias e brancas. Ele entrou em minha casa e disse: paz para você. Mas eu, irmãos e irmãs, não podia dizer nada. Eu apenas olhei. Isso era real, não uma visão. Eu estava com muito medo. Então ele disse: alma, este é o último dia de sua vida. Eu lhe digo, quando você ouve esta voz, você não quer morrer. Talvez muitos de vocês tenham pedido para morrer. Você quer morrer, mas quando você ouve esta voz, você não quer morrer. De repente você entende que sua vida não foi com Deus. Quando ele disse isso, eu comecei a implorar com ele: não quero morrer, só tenho 19 anos. Mas, ao ouvir essas palavras, eu pensei: está tudo terminado para mim. Não tenho outra chance de me arrepender. Eu implorei a ele por minha vida, mas ele disse: não. Venha e veja onde você está indo. Eu vi quando tudo começou a girar. Não conseguia mais ver a minha casa. Eu me senti rolando em grande escuridão. Eu não podia ver um túnel, mas conforme eu rolava, senti como se os anos passassem. Eu não podia ver nada. Então eu me vi parado em uma estrada.
Quero descrever essa estrada. Quando eu estava na estrada com o anjo, era muito bonita. O que me surpreendeu foram as flores. Eu não sabia os seus nomes. Eu nunca tinha visto flores como esta na terra. Cada flor tinha seu próprio aroma e eram muito bonitas. Eu prestei tanta atenção a elas, que nem olhei para ver se o anjo ainda estava por perto. Eu não olhava para ele, e nem tinha vontade de falar com ele por causa das flores. Elas me cativaram porque eram muito bonitas. Elas estavam cheias de aroma, e o ar era muito bom. Eu saboreava isso. Caminhamos, e o anjo ficou em silêncio. Nós caminhávamos calmamente por este longo caminho. Esta estrada com flores em toda parte, parecia que ia muito longe. Enquanto caminhávamos, começaram a aparecer pessoas que estavam andando na mesma direção na estrada. Quando cheguei perto delas, reconheci a minha igreja e o meu grupo de jovens, e havia um monte de pessoas de idade. Irmãos e irmãs. Eu vi rostos de outras pessoas que vou me lembrar o resto da minha vida. Se eu as visse na vida, diria a elas que as vi nessa estrada. Eu lhes pergunto, por que elas estão indo para o final desta estrada? Mesmo que elas ainda estejam vivas na terra, elas estão no pecado, e estão indo nesta estrada. Enquanto caminhávamos, vi muitas pessoas. Russos que eu conhecia, crentes que conheciam a Deus. Eu notei um pastor que estava lendo sua Bíblia capítulo por capítulo, versículo por versículo. As pessoas andavam por esta estrada em grupos e conversando. Eu pensei, interessante. Ele está lendo, e eles não estão ouvindo e nem se importam. Ele apenas continuava lendo. Ele não parava. Eu estava pensando, é bom que ele esteja lendo a Bíblia. Eu vi muitos rostos que eu conhecia, e muitos que eu não sabia quem eram. Quando cheguei a um certo ponto, ao longo da estrada, dei toda a minha atenção para o fim dela. Mesmo no começo, eu tinha notado que algo não estava certo, porque eu notei a fumaça subindo do final dela. Agora eu vi fumaça negra. Ouvi estalos e vozes que gritavam e pediam misericórdia. Irmãos e irmãs, eu não posso lhes descrever essas vozes. Até hoje, ouço elas chorando. Eu podia ouvir os estalos. Era um fogo muito quente. Estava muito longe, mas eu ouvi claramente quando cheguei mais perto, até que cheguei ao final da estrada. Essa fumaça queimava meu corpo. Não era fogo, era só fumaça. Tenho 19 anos, e fiquei perto do inferno por 3 horas. Mesmo agora, 1 mês e 1 semana mais tarde, meu corpo sente muita dor. Mas agora eu sinto menos dor do que antes. Quando eu estava vindo aqui para falar, o Senhor me disse que esta igreja estava esperando por uma chicotada. Irmãos, irmãs e jovens, vocês são muito jovens e bonitos. Temam o açoite de Deus. Eu não era açoitada por chicotadas, mas eu fiquei por 3 horas na beira do inferno, e a fumaça cobria o meu corpo. Ainda hoje. É difícil dormir e me sentar, porque dói muito. Eu me sinto melhor agora do que anteriormente. Mas quando o Senhor toca você com um chicote, o que você pode fazer? Você que tem filhos pequenos, é melhor dar sua vida gratuitamente a Deus. O Senhor disse que você está esperando para ser chicoteado. Isso significa que você não está vivendo de acordo com a palavra de Deus. Tenha medo. Estou com medo. Mesmo agora, eu sinto a dor no meu corpo. Eu não consigo tocar o meu corpo, é muito difícil. Eu não posso apertar a mão de ninguém, porque eu fui queimada. Quando cheguei a essa borda, envolvi meus braços ao meu redor. Eu pensei que eu não iria conseguir fazer isso porque era muito doloroso. Quando o anjo viu que eu estava queimando, ele veio até mim e colocou suas mãos em meu ombro. Quando ele colocou a mão em mim, meu corpo voltou à temperatura normal. Neste momento, rapidamente me virei, e deparei-me com a estrada com o cânion às minhas costas. Depois de me virar, apareceram 2 pessoas. Eu não sei aqui, quem já viu Jesus Cristo. Mas eu quero descrever como eu vi Jesus, e como eu vi Satanás. Em primeiro lugar, vou descrever Satanás. Ele não era alto, mas muito gordo.
Seu corpo estava coberto de cabelos negros e curtos. Seus dedos eram muito compridos. Cada parte estava coberta de pelos. Ele era muito assustador. Havia um olhar de maldade em seu rosto. Seu rosto tinha a aparência de querer o mal. Ele não tinha dentes, apenas presas. Ele tinha uma boca muito grande, e buracos muito profundos no lugar dos olhos. Você não podia vê-los. Quando vi seus olhos, pareciam como olhos de gato cheios de maldade. Eu não prestei atenção em seus pés. Eu sei que ele é muito assustador, e ele me notou. Eu não olhava para ele porque eu estava muito assustada. Eu me virei para outra pessoa. Eu não sabia que era Jesus, mas eu não tinha forças para olhar para seu rosto. Eu não era digna de olhar o seu rosto. Ele era luz. Uma luz aqui na terra não é nada comparada a ele. Ele era muito mais brilhante. Ele era apenas luz quando eu olhei para ele. Ele me cegou. Ele era total luz. Eu tentei vê-lo de qualquer maneira. Ele tinha uma túnica comprida. Eu não vi seus pés. Suas vestes eram diferentes das do anjo. Quero dizer-vos que os homens de Deus, os anjos, são todos da mesma altura. O roupão de Jesus brilhava como um espelho cintilante, mas o anjo era apenas branco. Eu não olhei para o seu rosto porque eu não era digna. Eu me perguntava: quem será que é esse? Quando olhei para as suas mãos, havia buracos nelas. Ambas as mãos tinham buracos nelas. Esses buracos permanecem nele para sempre. Quando você for lá em cima, eu sei que Jesus lhe mostrará suas mãos, e ele dirá: filho, eu te redimi. Mas como você passou e gastou seu tempo com a vida? Eu não sei, irmãs. Eu vejo muitos jovens aqui. Neste momento em particular, eu não tinha maquiagem, mas eu não sabia como eu teria estado lá antes de Jesus, com maquiagem nos meus olhos. Eu estava de pé diante de Jesus com calças e não um vestido. E eu não podia olhar para o seu rosto. Eu estava muito envergonhada. Senti que estava indefesa. No entanto, eu tive uma oportunidade de servir a Deus, e eu poderia ter vivido para Deus. Eu sabia disso, e quando eu percebi isso, eu coloquei minha cabeça para baixo. Eu estava muito envergonhada. Olhei de novo para Satanás, e vi muitas coisas em seu corpo. Você sabe como os americanos colocam muitos buracos em suas orelhas, às vezes 8? Era assim que Satanás parecia. Ele tinha lotes de brincos. Ele tinha muitas joias, maquiagens e colares presos nele. Eu tinha essas coisas também. Eu tinha tudo que você poderia imaginar. Mas quando eu vi isso, eu pensei: eu não posso fazer isso. Eu nunca percebi que Satanás teria todas essas coisas. Eu estava muito assustada, porque eu tinha todas essas coisas também. Satanás tem esse material, e eu tinha muitas caixas disto em casa. Eu gastei centenas de dólares para isso, e vejo que Satanás tem isso também. Eu não pensava que o Senhor me daria misericórdia por causa disso. Eu pensava: meu fim é o inferno. Eu sou digno de ir para o inferno. Eu não servia a Deus, e Satanás tinha tudo isso. Ele ficava muito orgulhoso, como se quisesse fazer o mal. Ele caminhava pela estrada através das pessoas. Todos nesta estrada usavam algo de Satanás. As pessoas apenas pegavam essas coisas de Satanás e colocavam sobre si mesmas. Lembro-me de pensar que ele não teria o suficiente para todas elas, porque elas queriam muito, mas ele tinha o suficiente. Minhas irmãs e irmãos pequenos, hoje Satanás está oferecendo isto a vocês. Ele diz: pegue. Não é pecado. No entanto, mais tarde você vai entender que isso significa muito em sua vida espiritual. À medida que tiravam dele, eu queria gritar: como isso pode acontecer? Eu estava com muito medo de que ele me visse. Eu vi mesmo algumas irmãs anciãs que eram profetas, vinham e pegavam material de Satanás. Mesmo essas irmãs com os dons do Espírito, lutavam uma com as outras, por causa dessas coisas de Satanás. Ele chegava perto de cada uma, e lhes dava um tapinha no ombro. E elas concordavam. No entanto, ele só queria as suas almas. Eu não sei porque elas não viam o seu rosto.
Para mim era muito doloroso ver isso, que eu comecei a chorar. Quando eu vi todas essas pessoas, eu senti tanta pena por elas. Elas estavam caminhando lentamente até o limite do inferno. Alguns deles estavam no início, e alguns estavam na borda. Quando eu andei nesta estrada, eu não tinha notado o pequeno caminho que saía dessa estrada. Este caminho era tão estreito, que havia apenas espaço para caber os 2 pés de uma pessoa lado a lado, ao lado uma da outra. Em ambos os lados da estrada, apareceu algo como névoa. Foi quando Satanás chegou perto de 2 irmãs. Elas se viraram e seguiram por este caminho estreito. Eram 2 irmãs da igreja em Buffalo. Quando caminhavam por essa estrada estreita, um jovem pediu que elas voltassem, mas elas continuaram caminhando em fila única. Era muito estreito para caminharem juntas. Muitos que andavam sobre a estrada larga, não notavam esta estrada pequena. Levou muito tempo para que Satanás desse todos esses adornos para todos. Então ele voltou e me viu. Fiquei na beira do inferno com 2 pessoas, o anjo e Jesus. O anjo estava perto de mim com a mão no meu ombro. Quando Satanás voltou, ele me olhou com muita força e muita maldade. Eu estava com muito medo. Foi quando ele veio até a mim. Ele tentou me bater no ombro, mas não conseguiu, porque a mão do anjo estava em mim. Ele caminhou para perto de mim, e disse orgulhosamente: "Por muito tempo eu desejei a sua alma." Eu comecei a chorar e disse: "Não, você nunca vai conseguir a minha alma." O anjo ficou em silêncio. Eu gritava: "Não, eu nunca vou te dar a minha alma." Satanás abriu a boca e disse: "A palavra de Deus diz: qualquer tipo de roupa de homem sobre uma mulher é abominação para Deus." O que eu poderia dizer quando ele disse isso da palavra de Deus? Eu tinha ouvido isso muitas vezes antes, de velhos irmãos e irmãs. No entanto, eu escutava uma outra voz na terra que dizia: "Não é pecado. Não é pecado ter adornos, usar calças. As esposas dos pastores fazem. Se está tudo bem para os outros, está tudo bem para você também." Há uma irmã que canta no coro, e usa calças, por isso não é pecado. Hoje Satanás oferece isso agora, sendo que mais tarde ele dirá: "A palavra de Deus diz tal e tal." Eu não sabia como escapar dessa situação. Eu sabia que estava perdida. Eu sabia que era culpada de tudo. Neste lugar, eu não poderia dizer: "Eu quero encontrar os pastores que me fizeram tropeçar, ou os irmãos e irmãs que me fizeram tropeçar." Agora, era apenas eu e minha vida. Agora essa voz de Satanás me repreendeu. Eu tinha ouvido essa voz de advertência muitas vezes antes, mas eu não obedecia e não escutava a palavra de Deus. Meus pais me disseram muitas vezes para fazer o bem. Meu pai era um homem muito bom e gentil. Ele me pediu muitas vezes para não usar maquiagens e calças. Ele me dizia para ter minhas roupas em ordem quando eu fosse para a igreja. Juventude. Em relação a vocês, peço-lhes para honrarem seus pais. Vocês sabem que sou jovem, mas não honrava minha mãe e meu pai. Eu os respeitava, mas não os honrava. E a Bíblia diz: honre a seus pais. Se você quer ter uma vida boa, você deve honrar seus pais. A Bíblia nos ensina que mesmo quando seus pais se tornam velhos, você ainda precisa honrá-los. Mas irmãos e irmãs, nossos pais não são velhos, e ainda assim, não os honramos. Eu daria qualquer coisa para ter de volta os anos que eu não honrei-os. Eu me importaria mais com a minha mãe se eu pudesse fazer a minha vida. Minha mãe me avisava, mas eu não ouvia. Pelo resto de minha vida vou me arrepender de não tê-la ouvido. Quando eu tive a oportunidade de honrar meus pais, eu não honrei. Em vez disso, eu ergui minha voz contra eles e às vezes gritava com eles. Mas a Bíblia diz que isso é pecado. Eu sempre vejo irmãos mais velhos pregando muito, e todos os jovens apenas sentados. Homens jovens, vocês precisam temer. Se os irmãos mais novos sentarem lá, e um irmão mais velho que dificilmente pode ficar de pé vai pregar, então você precisa estar com medo, meus irmãos mais novos. Deus pede que você pregue.
Levante-se, venha aqui e tome a palavra de Deus, e pregue. Quando você jejuar e orar, você nunca levantará sua voz contra seus pais. Quando eu estava na estrada à beira do inferno, pensei que nunca voltaria à terra. Oh meu Deus, como o fogo estalava! Eu estava tremendo e assustada quando Satanás falou estas palavras para mim. Ali eu estava impotente. Mas quando eu estava na terra, eu era orgulhosa. No entanto, irmãos e irmãs, quando você se encontra lá, seu orgulho desaparece. Quando Satanás olha para você, e suas lágrimas estão fluindo, você vai se arrepender por cada minuto de sua vida que você não dedicou a Deus. Eu quero chamar a todos para darem as suas vidas ao Senhor. Eu ouvi a mesma chamada para dar a minha vida ao Senhor muitas vezes, mas eu ouvi a outra voz clamando ao Senhor, para que Ele sempre me desse misericórdia. Ela pedia por misericórdia, mas o Senhor disse: Eu sou santo. Eu te digo, vi as 8 almas que Deus trouxe do inferno. Eu não estava no inferno. Então, por favor, não acrescentem isso, e diga que eu estava no inferno. Eu estava na beira do inferno. Eu vi 8 almas que foram tiradas do inferno. Essas almas me explicaram o porquê delas estarem no inferno. Posso te falar sobre 4 deles, mas não posso falar sobre os outros 4. O Senhor mostrou-me as profundezas do inferno. Depois disto, eu posso falar sobre as outras 4 almas. Lá, eu estava chorando. É de minha natureza ter uma personalidade fria, mas lá, eu estava chorando. Quando ouvi essas vozes no inferno, senti uma grande dor. A primeira alma que eu vi subir do inferno, era um irmão mais novo. Eu o conhecia pessoalmente na Rússia. Ele tinha 25 anos quando morreu em um acidente de carro. Depois que ele morreu, havia pessoas que tinham visões ou profecias de que ele havia ido para o céu. Mas ele não o foi. Ao invés disso, ele estava no inferno. Ele começou a me contar como, e o porquê dele ter ido para o inferno. Acho que isso vai ser um grande incentivo para os jovens irmãos. Quero avisar a todos vocês, jovens. Se você prometer algo um para o outro, você tem que cumpri-lo. Se você prometer e não fizer isso, você será culpado. Então o Senhor exigirá das vossas mãos, o mesmo que exigiu deste irmão. Ele era jovem e pregava na Sibéria. Ele viajou e construiu 3 igrejas na Sibéria. Ele era muito forte na fé. Uma vez, quando ele voltou para a Ucrânia da Sibéria, ele começou a trabalhar com os jovens lá. Ele estava viajando e teve um evangelismo. Durante este tempo, ele teve um desejo de se casar. Ele queria encontrar uma irmã cristã para ser a sua esposa, então ele foi para uma cidade e encontrou uma irmã. Ele começou a se familiarizar com ela. Ele me disse do inferno que eles pecaram juntos. Esta irmã concebeu um bebê, e por alguma razão, eles não tiveram uma cerimônia de casamento. Ela começou a mostrar. Quando os anciãos da igreja perceberam isso, começaram a investigar. Eles tentaram descobrir quem era o pai. A irmã disse a eles que era esse irmão. Todos ficaram chocados e não acreditaram, porque pensavam que ele era um crente forte. Ele negou, e disse que ela estava mentindo sobre ele, e que não era verdade. Quando eles oraram sobre isso, houve uma profecia ou revelação dada, que dizia de que ela estava mentindo, e que nada era verdade sobre esse irmão. Então eles excomungaram a irmã, mas ele ainda podia ser um pregador. Ele viajava e cantava. Agora ele testemunhou para mim no inferno, de que na época ele sabia que estava em pecado. No entanto, ele não queria envergonhar seu pai, porque seu pai era um pastor, um ancião. Ele me disse de que o que ele fazia o incomodava. E o deixava miserável. Ele dizia: o Senhor me chamou para me arrepender, voltar para esta irmã e recebê-la, porque eu tinha pecado com ela. Antes eu havia prometido a ela, de que eu iria casar com ela. Entretanto, eu não cumpri isso. Eu não queria me envergonhar diante dos outros. Depois disso, pouco tempo se passou, e as lágrimas dessa irmã cortaram minha vida. Ele foi para o inferno porque não se arrependeu. Esta é a primeira pessoa que eu vi.
Ele tinha 25 anos. Você sabe, ele falou com muito medo e disse: eu acho que Deus vai me tirar daqui. Então eu vou pregar e dizer a verdade, e ser um bom homem. Eu vou encontrar esta irmã. Ele falou exatamente isso. As pessoas no inferno estão cheias de falsas esperanças. Ele sabia o meu nome, mas ele me chamou de Alma. E disse: por que você veio aqui? Você teve mais chances de se arrepender do que eu. Por que você veio aqui? No inferno, não existe hipócritas. Eles não falam para agradar aos ouvidos das pessoas. Eles falam exatamente a verdade. Lá, essa foi a primeira pessoa que eu vi. A segunda pessoa que eu vi foi uma irmã. Você possivelmente deve ter conhecido essa irmã pessoalmente. Essa irmã do qual eu estou falando, congregava em uma igreja na Rússia. Ela era uma profetisa. Ela era uma irmã em Cristo, mas eu a vi no inferno. Vou explicar os motivos dela ter ido para o inferno. Eu não sei como profecias e revelações são dadas aqui. Mas se você é um vaso escolhido com dons, e você já ouviu a voz do Senhor antes, se o Senhor fala uma palavra, não adicione e fale duas palavras. Peço a vocês, irmãos e irmãs, cuida-te quando dizes, assim diz o Senhor. Porque responderás a Deus por isto, como esta irmã perdeu a sua vida eterna com Deus. Ela foi escolhida por Deus para ser profeta, e ela ouvia a voz de Deus. Mas ela começou a querer mais de Deus, então ela começou a acrescentar mais coisas às palavras de Deus. Por exemplo, o Senhor falava com ela sobre uma coisa para uma outra pessoa. No entanto, ela iria acrescentar algo. O Senhor falava com ela sobre algo e dizia: Alma, você não pode fazer isso, pois você continua fazendo isso, e é pecado. Esta não é a minha vontade. No entanto, ela não obedecia. Uma vez mais tarde, ela queria ter o dom de expulsar demônios ou ressuscitar os mortos para a vida, e curar. No entanto, Deus lhe disse: eu te dei um presente para trabalhar com meu povo, e você não deve acrescentar palavras. No entanto, ela não iria ouvir isso. Ela queria mais glória para si mesma, e continuava acrescentando palavras. Ela adorava quando as pessoas elogiavam. Ela adorava quando havia milagres através dela. Portanto, as pessoas diziam: esta é uma grande irmã. Ela era popular. Ela tinha mais de 50 anos, e eu me lembro de quando eu estava em uma reunião em sua casa na Ucrânia. Eu fui com todos para sua casa para uma reunião, e nós a encontramos morta. Ninguém podia entender o porquê, mas agora eu a vi no inferno. Ela me explicou o porquê. Irmãos e irmãs, eu conhecia essa irmã. Quando ela me explicou isso, ela estava muito arrependida. Ela dizia: Alma, eu voltarei à terra. Creio que o Senhor me fará voltar à terra, então direi a verdade e o testemunho. Nunca acrescentarei algo. Eu conheci a Deus. Porque eu fiz isso. Estes estavam no fogo, e não na fumaça como eu estava. Eles estavam no fogo. Ela estava chorando muito. Eu sentia tanta pena dela. Eu pensei em meu coração de que nunca faria isso. Ela testemunhou para mim, do porquê ela ter ido para o inferno. Ela ouviu a voz que a advertira muitas vezes para não acrescentar palavras, mas ela não obedeceu. Foi por isso que ela foi para o inferno. Quando ela começou a pedir mais manifestações, Deus disse: apenas ore. No entanto, ela não obedeceu. No tempo antes de ela morrer, ela estava ajoelhada em sua casa, antes do início da reunião. Ela se ajoelhou e disse: Senhor, acho que Satanás tem mais poder do que você. Ela dizia: porque Satanás dá tudo a seus servos imediatamente, poder e manifestações, mas você tem menos poder do que Satanás. O Espírito Santo disse: leve-me para longe de Alma. Então Deus tirou seu Espírito Santo dela de repente. Satanás imediatamente matou seu corpo e levou sua alma. Ela só podia se levantar, deitar na cama e morrer. Irmãos e irmãs, não falem contra Deus. Esta irmã falou contra Deus apenas uma vez, e ela foi para o inferno. Volto a lhes dizer, vasos de Deus. Quando o Senhor vos falar através de vós,
e ele disser uma palavra, não digam duas. A terceira pessoa que veio do inferno, também era uma irmã. Ela fez muitas boas ações em sua vida. Isso foi o que ela me explicou. Quando ela estava viva, ela sempre desistiu de tudo o que possuía, mesmo que fosse sua última posse. Mesmo se ela tivesse que passar fome por 3 dias, ela daria e não se arrependeria, e isso agradou a Deus. Eu vi uma lista de todas as suas boas ações. Ela estava cheia de boas ações, mas nesta página, eu vi que todas as suas boas ações foram riscadas. Eu não conseguia entender o porquê, mas ela explicou o porquê de ela ter ido para o inferno. Quando ela fazia suas boas ações, ela ia e contava para outras pessoas, testemunhando sobre todas as suas boas ações. Queria que as pessoas a louvassem. Quando ela compartilhava com os outros, o Senhor riscava a ação para fora. Ela veio diante de Deus como infrutífera. Ela não estava em adultério nem tinha grandes pecados. Ela era apenas infrutífera, sem frutos. Quando ela veio diante de Deus como infrutífera, ela sabia que ela iria para o inferno. O Senhor a tinha advertido para que não fizesse isso. Ele disse a ela: certifique-se de que sua mão direita não sabe o que a sua esquerda está fazendo, e que a mão esquerda não sabe o que a mão direita está fazendo. Ela sabia que ela estava errada. Ela ouviu a voz de Deus, mas ela não obedeceu. Ela ficava contente quando os outros falavam bem dela. Todas as suas boas ações eram para nada. Eu lhe digo que ela não tinha outros pecados. Ela só era infrutífera. Eu chamo a vocês, meus amigos, para trabalhar e dar frutos. É muito importante, porque mesmo se você for um bom cristão, e você não fizer qualquer maldade, mas você simplesmente sentar-se no fundo como infrutífero, você precisa saber que seu fim é o inferno. No céu, não há pessoas infrutíferas. A quarta pessoa que eu vi era um irmão. Ele tinha sido um pastor ancião no momento em que um carro bateu e o matou. Ele tinha 38 anos. Eu não sei o que você acredita, mas eu não me importo. Vou contar a você o que esta alma me explicou quando vi. Eu quero passar para você. É problema seu, como você o recebe. Este ancião era um ancião de uma igreja que o Senhor amava. Não era uma igreja grande. O Senhor enviou-lhes um profeta e disse a este ancião: quero que esta igreja seja cumprida no ensino. Este ancião não entendeu o que isso significava. Foi quando o Senhor enviou novamente este profeta e disse: eu quero que você tenha comunhão no caminho certo. Eu nunca estive em uma igreja antes, onde as pessoas lavavam os pés, e eu nunca pensei que era importante, mas quando o Senhor revelou isso para mim, senti pena do meu passado. Esse ancião não lavava os pés em sua igreja. Ele era contra porque seu pai lhe ensinara que não era importante. Quando seu pai morreu, e ele se tornou o ancião da igreja, ele não pensava que era importante. No entanto, o Senhor enviou seu profeta que disse: você tem que fazer isso porque é um mandamento. No entanto, este ancião começou a discutir com o profeta. O profeta disse: irmão, o Senhor disse isto. Muitas vezes o profeta veio a este ancião e o advertiu. O ancião lhe disse: na minha igreja, sou o governante. O profeta disse: irmão, não fale assim. Foi o Senhor quem disse isso. No entanto, o ancião disse: eu vou te dizer novamente. Eu sou o governante da minha igreja, e defendeu-se. O Senhor enviou mais uma vez este profeta para advertir a este homem, mas este homem era muito teimoso e disse: assim vai ser, como meu pai me ensinou. E eu entendo da mesma maneira. Ele tinha começado a perder seu amor por este profeta, mas o Senhor lhe tinha dado uma chance de se arrepender, mas ele se recusou. Um dia, ele estava andando na rua. Enquanto cruzava a rua, um carro o atropelou e o matou. E ele foi para o inferno porque disse: esta é a minha igreja. E eu sou o governante. Irmãos e irmãs, prestem atenção à voz de Deus, para o que ele fala ao seu coração. Não é meu dever ensiná-los, mas eu lhe digo que esta alma está no inferno porque ele disse que era o governante daquela igreja.
Quando o Senhor lhe disser para fazer algo, vá e faça. Se você não fizer o que ele pede, ele o exigirá de sua mão. Todas essas almas no inferno me disseram que tiveram 3 oportunidades para se arrependerem. Quando suas vozes se dissipavam, eu as ouvia de longe dizendo: não. Tivemos mais de 3 chances de nos arrependermos. São apenas algumas horas até o final deste dia. De que jeito começamos hoje? Nós oramos. O Senhor revelou-me isto, que alguns de vocês só vieram aqui porque estavam curiosos. Eu vejo seus rostos e sinto pena de vocês, porque muitos de vocês nem oram mais. Irmãos e irmãs, vocês precisam saber que a oração é poder. Eu não quero vê-los quando o Senhor começar a chicoteá-los. 2 semanas atrás, eu tive uma visão. Eu vi uma estrada, e eu vi pessoas de pé na fila. Eu vi Jesus e Satanás. Jesus falava: aqueles que são ladrões, saiam daqui. E então eu vi que muitas pessoas começaram a se afastar. Ele continuou dizendo: quem é um assassino, saia daqui. E muitos começaram a mover-se da linha. Eu reconheci os rostos dessas pessoas. Afastaram-se desta linha, e eram crentes. Ele continuou: quem não tem paz em seu coração, afasta-te. Mais e mais pessoas começaram a se afastar. Irmãos e irmãs, apenas cerca de 25 pessoas ficaram em fila. Quando esta visão se foi, eu vi outra visão. Eu vi uma peneira, e vi as mãos que seguravam esta peneira. Dentro da peneira, vi um monte de trigo. Estava tudo amontoado acima da borda da peneira. Quando eu vi isso, eu pensei: oh, isso é bom. Há muito trigo. Mas então eu vi que a peneira começou a tremer, e notei que todo o trigo caía na terra junto com a palha. Eles caíram porque estavam vazios por dentro. Quando olhei para dentro da peneira, havia apenas cerca de 25 grãos restantes. Esses grãos estavam cheios. Eles não caíram através da tela, porque eles eram grandes o suficiente para ficarem. Foi quando ouvi estas palavras: está terminado, a colheita chegou. Meus queridos amigos, sabemos que a colheita é o fim dos tempos. Vamos pensar sobre isso. É muito difícil para mim falar agora. Sinto muita dor na minha carne. Olho em volta, e vejo jovens homens aqui. É o seu lugar para ensinar, não as irmãs. É para você. É o seu lugar para manter uma Bíblia aqui. Vocês farão seus pais alegres quando os virem trabalhando para Deus. Não agrada a Deus que nós venhamos a uma reunião e falemos sobre todos os nossos problemas terrenos antes da reunião. Isto não é agradável a Deus. Porque Deus disse que você não ora. Não sabe que temos que orar? O dia do Senhor está próximo. O Senhor me disse algo não muito tempo atrás. E eu quero compartilhar isso com vocês. As cidades serão queimadas com fogo, e começará na meia-noite. O Senhor me disse: eu te levarei em espírito daqui para outro país, e a cidade onde estás será queimada com fogo. Nesta mesma palavra, ele também dizia: vou passar e procurar as casas do meu povo. Vou verificar as suas portas. As casas, cujas portas não têm sangue sobre elas, vou destruir. Irmãos e irmãs, não é da minha conta. Mas quero perguntar-lhes o que tem em suas casas. Foi-me revelado que em suas casas, vocês têm a propriedade de Satanás como primeiro lugar. Não há lugar para o Senhor em suas casas. Meus queridos irmãos e irmãs, não é meu trabalho ensinar, mas eu digo que mesmo se você gastou 400 ou 500 dólares por esta propriedade privada de Satanás, jogue-o fora de sua casa. O dia de Deus está próximo, e Ele vai procurar suas casas. Só estou perguntando. Eu não estou tentando ser intrometida. Por favor, entenda. Antes, eu tinha uma televisão na minha casa. Gastei 500 dólares nela. Eu me sinto muito triste agora sobre o tempo que eu gastei com ela, e o dinheiro. Naquela época, eu não me sentia nem um pouco arrependida. Eu poderia ter dado esse dinheiro para pessoas que estavam passando por necessidades.
Você não acha que temos pobres na América, mas o Senhor me revelou que há muitos pobres aqui. Você pode encontrá-los e dar esse dinheiro para eles. Irmãos e irmãs, verifiquem o que vocês têm em suas casas, porque vocês responderão perante Deus sobre isso. Não tente desculpar-se dizendo, eu só vejo programas cristãos. Não arrume desculpas. Esta é a propriedade privada de Satanás em sua casa. O Senhor virá para julgar esta terra, e sua casa perecerá porque você tem o que é amaldiçoado em sua casa. É como quando o rei Saul tirou os despojos dos amalequitas, e perdeu todas as suas bênçãos. Ele tinha ouvido a voz de Deus antes, mas ele não podia ouvir mais por causa disso. Então ele foi e ouviu outra voz. A voz de uma feiticeira. Ele estava com medo, porque não podia mais ouvir a voz do Senhor. Ó minhas queridas almas! Hoje você se preocupa porque o Senhor não fala com você, mas qual de vocês está pensando sobre o tempo? Não sei, mas talvez o Senhor me tire daqui em breve. Digo-vos que um dia antes da destruição chegar a este lugar, será um dia muito bom. Será um dia quente e ensolarado. No entanto, à noite, o fogo virá para esta cidade, e todas estas cidades estarão em chamas. Talvez você se lembre do que eu estou dizendo, e você vai acordar nesta noite, porque algo lá fora está rachando. Então você vai perceber que você está perecendo. Mas então será tarde demais para pedir perdão. Haverá uma destruição, porque o Senhor estará punindo. Neste momento, não haverá mais perdão para ninguém. No entanto, se você ficar de joelhos em oração, o Senhor virá a você e dirá: alma, levante-se e siga-me, eu te levarei para fora, porque esta cidade será destruída pelo fogo. Mas não pense que você pode apenas dormir em sua cama agradável, e que o Senhor virá e o acordará acima. Não vai ser assim. O Senhor me revelou que você não ora. Quantas vezes você acorda à noite para orar? Pais e mães, orem pelos seus filhos. Você acha que eles são cristãos, mas você não conhece eles. Quantos estão em adultério dentro da sua igreja? Você não deve pensar que só porque eles se sentam na igreja, que eles são cristãos. Eles vão perecer. O Senhor revelou-me isto. Jejuar e orar por eles, pelos jovens que estão perecendo. Minhas queridas irmãs, não quero apontá-las. No entanto, quando você vem diante do Senhor, por favor, cubram suas cabeças. Como você pode permanecer na presença de Deus com suas cabeças descobertas? Você não tem vergonha? Não se defenda dizendo, o Senhor disse que isso é só para mulheres casadas. Não é para mim. Irmãs, quando estiverem diante de Deus, devem cobrir suas cabeças. Quando eu estava desviada, fui a uma igreja carismática chamada Capela, ou Igreja de Louvor. Quando eu estava lá, eu cantava e pulava. Sinto muito sobre o tempo em que passei lá. Irmãos e irmãs, se você já cantou a canção, Satanás, você está debaixo dos meus pés, nunca cante novamente, porque isso é orgulho. Você não sabe o que está fazendo. Mesmo Miguel, o arcanjo, não trouxe esse tipo de acusação contra Satanás, mas disse, o Senhor te repreenda. O Senhor repreendeu-me por cantar esta canção em Nova York. Pense sobre o que você está dizendo quando você canta, e o que está vindo de sua boca. A situação real é que nós estamos em pecado, e que estamos sob os pés de Satanás. No entanto, nós cantamos, Satanás, você está debaixo dos meus pés de qualquer maneira. Quando eu estava saudável, eu podia pular, aplaudir e fazer de tudo. Mas quando o Senhor me tocou, eu mal podia andar por este edifício. Quando o Senhor me tocou, isso não me fez saltar e aplaudir, e fazer esses tipos de excitação. Quando cheguei à beira do inferno, não tive vontade de saltar. Tive muita dor em relação ao meu passado, porque vivi sem Deus e estava morrendo. Irmãos e irmãs, não pensem que podem pecar, e então ir à igreja e cantar aleluia, quando estão afundando em pecados. Eu não sei, mas talvez você conheça algum outro caminho para a vida eterna.
Talvez o seu caminho diz que você pode pecar, e ainda assim ir para o céu. Mas eu não ia para o céu. Quando eu segui meu caminho, meu fim era o inferno. É por isso que eu imploro para vocês, caras irmãs. Quando vocês vierem diante de Deus, vistam-se com um vestido de Deus. Não se vistam com vestidos deste mundo. Eu não quero ser dura com você. Eu apenas estou implorando com você, porque se o Senhor vier a você e examinar o seu coração, você sabe que será encontrado vazio. Antes de você ir às reuniões, você não orava. Em vez disso, você passou muito tempo na frente do espelho. Então você vem para a igreja dessa maneira, e ainda quer bênçãos. Arrepende-te hoje. Agora. Enquanto estou terminando minha palestra, posso ver os corações daqueles que querem arrepender-se hoje, e pedir perdão ao Senhor. Eu imploro a vocês, meus queridos amigos. Temos pouco tempo sobrando. Eu não sei se você me entende, mas eu quero dar totalmente a minha vida ao Senhor. Eu disse ao Senhor: Senhor, fazei com que estas pessoas vejam a glória do céu, e que deem toda a sua vida para a vossa glória. Eu não quero que vocês vejam o inferno como eu vi. Depois da minha experiência perto do inferno, tive de jejuar e orar pela minha saúde por causa da minha dor. Eu não posso trabalhar por causa da dor. Quem me contrataria, quando eu estou incapacitada por causa disso? Irmãos e irmãs, ninguém precisará de você, se ficar incapacitado quando o Senhor tocar em você. No entanto, quando você estava em boa saúde, você não deu a sua vida ao Senhor. Eu lhes pergunto, jovem. Minha vocação é para a juventude, porque eu sou jovem. Quero que entregue sua vida inteira ao Senhor. Então, talvez as coisas sejam diferentes na igreja. No seu trabalho, as pessoas vão começar a dizer: você é diferente. Agora, você está igual ao mundo. O Senhor diz: seja separado. Agora eu quero voltar e falar sobre essas almas que vieram até a mim do inferno. Eu estava chorando, e meu coração não estava certo. Eu queria voltar para a terra e pedir a todos que me perdoassem. Eu queria perdoar a todos. Se alguém me entristeceu, eu queria perdoá-los também, porque aquelas pessoas no inferno sentiam muito pesar sobre seu passado. Eles pediam perdão, mas eles não tinham nenhuma chance. Porque quando estavam na terra eles não perdoaram. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, 14 a 15. Vocês precisam amar um ao outro, porque hoje vocês não se amam. Vocês se ignoram. Se você fosse para o inferno, você ficaria muito triste com isso. No inferno, todos ficam em tristeza pelo que fizeram, e todos se perguntavam: alma, você tinha mais oportunidades de se arrepender do que eu. Por que você não se arrependeu? Porque veio aqui. Depois disso, notei que eu e o anjo estávamos de pé em outra estrada. Era diferente da primeira. Enquanto caminhávamos nesta estrada, eu também vi flores. Eu vi um portão. Era um grande portão. Para mim, eu sabia que tínhamos que atravessar este portão. Antes de chegarmos ao portão, o anjo ficou diante de mim cara a cara e disse: aponte o seu dedo para mim. Eu tinha vergonha de fazer isso, mas o anjo repetiu: aponte o seu dedo para mim. Eu fiz isso e ele disse: veja quantos dedos estão apontando para você. Antes de começar a julgar alguém, veja quantos dedos estão apontando para si mesmo. Então nós caminhamos para o portão novamente. Quando o anjo estendeu a mão, o portão se abriu por si mesmo, e vi duas pessoas em pé por este portão. Eles eram da mesma altura que o anjo que estava ao meu lado, e a mesma altura que Cristo. Um desses dois irmãos no portão era Ivan Antonov Klevichuk, da Ucrânia. Talvez vocês o conheçam. Quando eu vi o seu rosto, eu logo o reconheci. O seu corpo era o corpo de um jovem alto e agradável, mas seu rosto era o rosto de um homem idoso. Ele estava usando uma longa túnica branca. O segundo homem também tinha uma longa túnica branca.
estavam perto do portão. Ivan tinha me batizado nas águas. Eu queria gritar de alegria porque eu ouvia. Eu queria chamar seu nome, mas eu não podia gritar. Ele simplesmente balançou a cabeça e disse: Alma, dê sua vida ao Senhor. Eu não podia responder nada a ele. Eu senti como se tivéssemos que continuar, então fomos. O portão se fechou atrás de nós. Quando o portão se fechou, eu estava imediatamente em minha casa. Eu me vi de joelhos. Eu tentei me levantar, mas eu não podia, porque eu estava em uma dor muito grande. Eu nunca havia me sentido assim antes. Eu rastejei para o suporte da TV, e me ergui para cima. Quando eu olhei para o outro lado, o anjo estava perto da porta com a mão na maçaneta. Ele olhou para mim e disse: Meu povo, se vocês não levarem os ídolos para fora de suas casas, vocês vão levar os seus filhos para fora. Se você quiser passar essas palavras, por favor, não acrescente nada ao que o anjo me disse. Oh, meus amigos, eu voltei para minha casa às 4 da manhã. Eu não tive descanso até a certo para você viver. Tive descanso até às 6 da manhã. Depois que eu tinha levado tudo para fora da minha casa que era ímpio, e não era agradável a Deus. Maquiagens e tudo teve que sair. Pensei que só me levaria 2 minutos para tirar tudo e me arrepender. Eu tentei limpar tudo em apenas alguns minutos, mas demorei 2 horas. Tirei tudo, e não me arrependi de nenhuma dessas posses. Liguei para os meus pais e contei-lhes tudo. Eles obedeceram ao que o Senhor disse. Senti-me abençoada. Comecei a orar, e a me quebrantar. Comecei a chamar todos que eu tinha afligido, odiado, e a aqueles que sabiam que eu os odiava. Pedi perdão. Oramos juntos e me senti abençoada. Mas a dor na minha carne está comigo até hoje. Ó juventude! Você tem um livre-arbítrio para dar sua vida ao Senhor, porque muitos dos rostos que eu vi neste caminho, ainda estão vivos. Hoje é o dia. Talvez você não tenha mais tempo. Há 2 dias, em uma irmandade em Rochester, em Nova York, tivemos um funeral. Um menino morreu em um acidente. Ele tinha 24 anos. Para onde é que ele foi? Você não sabe quando sua vida vai acabar, mesmo se você é jovem. Se sua vida não é com o Senhor, para onde você irá? Pense e medite sobre sua vida eterna. Para onde você iria se o Senhor o tivesse tirado desta vida? Se ele dissesse: Este é o seu último dia. Mesmo os idosos vão querer ficar vivos quando ouvirem este chamado. Você vai começar a chorar e implorar pela sua vida. Você não vai querer morrer, porque sua vida não foi de acordo com a palavra de Deus. Ó meus queridos amigos! Cabe a você como você recebe o que eu testemunhei para você. Eu quero dar toda a minha vida ao Senhor, e eu gostaria que você orasse por mim. Eu preciso disso. Eu sei que o Senhor me dará o temor de caminhar corretamente diante dele toda a minha vida, porque temos um tempo muito curto nesta terra. Vamos orar, amém? Testemunho de Olga, de 19 anos. Transcrita e traduzida a partir de seu testemunho de setembro de 1996. Este testemunho é tão poderoso, que quando vimos pela primeira vez, embora fosse em uma língua estrangeira, trouxe lágrimas aos nossos olhos. É muito real. O Espírito de Deus vem através da barreira da linguagem. Ore enquanto lê isso. Por favor, queridas almas. Paz a todos, queridos irmãos e irmãs. Antes de vir aqui, tive uma revelação. O Senhor disse que esta igreja está esperando para ser chicoteada. Eu não sei por que sua igreja está esperando por isso. Antes de começar a testemunhar sobre o que aconteceu, eu quero abrir em Sofonias 1, 14 a 18.
O grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. E angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. Nem a sua prata nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Irmãos, peço-lhe para abrir este livro quando chegar em casa, e lê-lo para seus filhos. Eu estou lendo estes versículos, porque o Senhor me disse para fazer isso quando eu testemunhar. Eu sou de uma família cristã. Estou nos Estados Unidos há 2 anos. Mas desviei-me do Senhor depois que vim para a América. Na Rússia, eu estava numa boa igreja que acreditava em muita oração. Era um tipo diferente de vida. Mas quando eu vim para a América, a liberdade tentou-me a me desviar. No começo, você não podia dizer que eu estava caindo, só que mais tarde, você poderia perceber cada vez mais claramente. Eu me sentia como se tivesse caído, mas eu ia para a igreja de qualquer maneira. Eu cantava na igreja e orava, mas eu me sentia muito vazia. As pessoas me perguntavam: por que você está tão vazia? Mais tarde, pouco a pouco, Satanás levou-me para lugares onde era muito fácil esquecer de Deus. Então eu caí completamente. Eu simplesmente parei de ir à igreja e orar por completo. Para piorar as coisas, os irmãos e as irmãs da igreja me confrontavam muito. Isso me fez cair todo o caminho. Agora, tenho apenas 19 anos. 1 mês e 1 semana atrás, o Senhor me chamou de volta a Ele. Mas eu vos digo, nem todos terão esta misericórdia como o Senhor me mostrou. Algumas pessoas tentarão receber uma revelação de Deus orando muito. Mas eu não orei nada, e até falei contra Deus 2 vezes. Outras pessoas que falaram contra Deus, estarão no inferno por um longo tempo, porque o Senhor lhes tirou o Espírito Santo assim que falaram contra Ele, ou se queixaram contra Ele. Deixe-me dizer-lhe, como foi que eu falei contra Deus 2 vezes. Sempre que eu era caluniada por cristãos eu dizia: Senhor, se você é justo, faça essas pessoas caírem 3 vezes mais do que eu. Eu disse isso a ele por um longo tempo. Uma vez, quando eu estava em uma reunião de oração, o Espírito Santo falou e disse: se você continuar neste caminho, o Senhor tirará seu Espírito Santo de você. Quando a reunião terminou, um irmão se aproximou de mim e disse: talvez Satanás também não receba você, porque você é muito ruim. Ouvir isso foi muito doloroso para mim. Sim, eu tinha desviado, mas como poderia um cristão vir falar comigo dessa maneira? Fui para casa e chorei. Eu disse: Senhor, tira de mim o Espírito Santo. Eu não entendi o que eu estava dizendo, porque se ele tivesse tomado o Espírito Santo de mim, eu teria perecido para sempre. Satanás teria tomado minha alma e destruído minha carne imediatamente. Meus queridos amigos, se vocês têm o Espírito Santo, conte o custo de quão precioso isto é. Ele é um grande presente. Quando Jesus vier para a sua igreja, o Espírito Santo a levantará desta terra. Contudo, falei contra Deus e disse: tire o Espírito Santo de mim. Meu coração se tornara muito duro, e eu não perdoava. Comecei a odiar os irmãos e as irmãs. Eu os via todos como maus e não bons. Eu não via os seus rostos reais, porque eu não podia ver o quão mal eu estava em meu coração, e o quão duro meu coração era. Eu não orava. E fiquei sem ler a minha Bíblia por um longo tempo. Antes desse tempo, eu sempre estava orando de joelhos, mas depois disso eu desisti. Eu sentia como se houvesse algo errado comigo, mas então eu dizia: pois bem, aconteça o que acontecer, deixa acontecer.
Minha mãe e meu pai me diziam: não olhe para as pessoas, vá para a igreja. No entanto, eu não podia ser humilde. Um dia, por volta de 1 hora ou talvez 20 minutos antes, uma irmã no Senhor veio me visitar e conversamos por algum tempo. Esta irmã estava sempre tentando encorajar minha fé. Ela me disse: não olhe para os outros, vá para a igreja e ore. Em vez disso, eu argumentava e ia contra ela. Logo a discussão tornou-se centrada em torno de meus julgamentos. Eu dizia: o pastor não está certo, este irmão ou irmã não estão certos, e etc. Esta irmã finalmente me disse: estou saindo agora, mas você está convidada a vir e assistir um batismo de água amanhã. Eu disse a ela que eu não iria. Mas ela disse: não, vamos. No entanto, eu ainda não concordava em ir. Ela me disse adeus, e eu a acompanhei até o carro dela. Eu então voltei para minha casa. Eu morava sozinha. Eu estava pensando: vou pegar um drink e ir para a cama. Entrei na cozinha e comecei a beber um pouco de água, quando ouvi alguém batendo na minha porta. Eu presumi que provavelmente era a irmã que tinha me visitado, e tinha voltado. Caso contrário, quem mais viria a 1 hora da manhã? Abri a porta calmamente. Eu não olhei primeiro. Abri a porta. Quando olhei, vi um homem parado ali. Ele não era um homem terreno. Ele era tão alto quanto a entrada do edifício da igreja. Ele tomava a minha porta inteira. Ele era muito alto e bonito. Mas seu rosto, você nunca viu um rosto como este antes. Quero descrever como ele era. Ele era alto e jovem. Seu rosto brilhava como uma lâmpada, tão brilhante que era uma luz ofuscante. Quando olhei para ele, fiquei cega. Quando eu olhei para ele novamente, eu não podia vê-lo porque ele era muito brilhante. A luz que emanava dele era glória. Então eu olhei para seu rosto novamente, e ele parecia um homem. Tinha uma longa túnica branca que era muito comprida. Eu não podia ver seus pés, apenas suas mãos. O roupão estava fechado em volta do pescoço. Eu não via seu cabelo. A luz veio aos seus ombros. Sua túnica era branca como você nunca viu nesta terra. Suas mãos eram macias e brancas. Ele entrou em minha casa e disse: paz para você. Mas eu, irmãos e irmãs, não podia dizer nada. Eu apenas olhei. Isso era real, não uma visão. Eu estava com muito medo. Então ele disse: alma, este é o último dia de sua vida. Eu lhe digo, quando você ouve esta voz, você não quer morrer. Talvez muitos de vocês tenham pedido para morrer. Você quer morrer, mas quando você ouve esta voz, você não quer morrer. De repente você entende que sua vida não foi com Deus. Quando ele disse isso, eu comecei a implorar com ele: não quero morrer, só tenho 19 anos. Mas, ao ouvir essas palavras, eu pensei: está tudo terminado para mim. Não tenho outra chance de me arrepender. Eu implorei a ele por minha vida, mas ele disse: não. Venha e veja onde você está indo. Eu vi quando tudo começou a girar. Não conseguia mais ver a minha casa. Eu me senti rolando em grande escuridão. Eu não podia ver um túnel, mas conforme eu rolava, senti como se os anos passassem. Eu não podia ver nada. Então eu me vi parado em uma estrada. Quero descrever essa estrada. Quando eu estava na estrada com o anjo, era muito bonita. O que me surpreendeu foram as flores. Eu não sabia os seus nomes. Eu nunca tinha visto flores como esta na terra. Cada flor tinha seu próprio aroma e eram muito bonitas. Eu prestei tanta atenção a elas, que nem olhei para ver se o anjo ainda estava por perto. Eu não olhava para ele, e nem tinha vontade de falar com ele por causa das flores. Elas me cativaram porque eram muito bonitas. Elas estavam cheias de aroma, e o ar era muito bom. Eu saboreava isso. Caminhamos, e o anjo ficou em silêncio. Nós caminhávamos calmamente por este longo caminho. Esta estrada com flores em toda parte, parecia que ia muito longe. Enquanto caminhávamos, começaram a aparecer pessoas que estavam andando na mesma direção na estrada.
Quando cheguei perto delas, reconheci a minha igreja e o meu grupo de jovens, e havia um monte de pessoas de idade. Irmãos e irmãs. Eu vi rostos de outras pessoas que vou me lembrar o resto da minha vida. Se eu as visse na vida, diria a elas que as vi nessa estrada. Eu lhes pergunto, por que elas estão indo para o final desta estrada? Mesmo que elas ainda estejam vivas na terra, elas estão no pecado, e estão indo nesta estrada. Enquanto caminhávamos, vi muitas pessoas. Russos que eu conhecia, crentes que conheciam a Deus. Eu notei um pastor que estava lendo sua Bíblia capítulo por capítulo, versículo por versículo. As pessoas andavam por esta estrada em grupos e conversando. Eu pensei, interessante. Ele está lendo, e eles não estão ouvindo e nem se importam. Ele apenas continuava lendo. Ele não parava. Eu estava pensando, é bom que ele esteja lendo a Bíblia. Eu vi muitos rostos que eu conhecia, e muitos que eu não sabia quem eram. Quando cheguei a um certo ponto, ao longo da estrada, dei toda a minha atenção para o fim dela. Mesmo no começo, eu tinha notado que algo não estava certo, porque eu notei a fumaça subindo do final dela. Agora eu vi fumaça negra. Ouvi estalos e vozes que gritavam e pediam misericórdia. Irmãos e irmãs, eu não posso lhes descrever essas vozes. Até hoje, ouço elas chorando. Eu podia ouvir os estalos. Era um fogo muito quente. Estava muito longe, mas eu ouvi claramente quando cheguei mais perto, até que cheguei ao final da estrada. Essa fumaça queimava meu corpo. Não era fogo, era só fumaça. Tenho 19 anos, e fiquei perto do inferno por 3 horas. Mesmo agora, 1 mês e 1 semana mais tarde, meu corpo sente muita dor. Mas agora eu sinto menos dor do que antes. Quando eu estava vindo aqui para falar, o Senhor me disse que esta igreja estava esperando por uma chicotada. Irmãos, irmãs e jovens, vocês são muito jovens e bonitos. Temam o açoite de Deus. Eu não era açoitada por chicotadas, mas eu fiquei por 3 horas na beira do inferno, e a fumaça cobria o meu corpo. Ainda hoje. É difícil dormir e me sentar, porque dói muito. Eu me sinto melhor agora do que anteriormente. Mas quando o Senhor toca você com um chicote, o que você pode fazer? Você que tem filhos pequenos, é melhor dar sua vida gratuitamente a Deus. O Senhor disse que você está esperando para ser chicoteado. Isso significa que você não está vivendo de acordo com a palavra de Deus. Tenha medo. Estou com medo. Mesmo agora, eu sinto a dor no meu corpo. Eu não consigo tocar o meu corpo, é muito difícil. Eu não posso apertar a mão de ninguém, porque eu fui queimada. Quando cheguei a essa borda, envolvi meus braços ao meu redor. Eu pensei que eu não iria conseguir fazer isso porque era muito doloroso. Quando o anjo viu que eu estava queimando, ele veio até mim e colocou suas mãos em meu ombro. Quando ele colocou a mão em mim, meu corpo voltou à temperatura normal. Neste momento, rapidamente me virei, e deparei-me com a estrada com o cânion às minhas costas. Depois de me virar, apareceram 2 pessoas. Eu não sei aqui quem já viu Jesus Cristo. Mas eu quero descrever como eu vi Jesus, e como eu vi Satanás. Em primeiro lugar, vou descrever Satanás. Ele não era alto, mas muito gordo. Seu corpo estava coberto de cabelos negros e curtos. Seus dedos eram muito compridos. Cada parte estava coberta de pelos. Ele era muito assustador. Havia um olhar de maldade em seu rosto. Seu rosto tinha a aparência de querer o mal. Ele não tinha dentes, apenas presas. Ele tinha uma boca muito grande, e buracos muito profundos no lugar dos olhos. Você não podia vê-los. Quando vi seus olhos, pareciam como olhos de gato cheios de maldade. Eu não prestei atenção em seus pés. Eu sei que ele é muito assustador, e ele me notou. Eu não olhava para ele porque eu estava muito assustada. Eu me virei para outra pessoa. Eu não sabia que era Jesus, mas eu não tinha forças para olhar para seu rosto. Eu não era digna de olhar o seu rosto. Ele era luz.
Uma luz aqui na Terra não é nada comparada a ele. Ele era muito mais brilhante. Ele era apenas luz quando eu olhei para ele. Ele me cegou. Ele era total luz. Eu tentei vê-lo de qualquer maneira. Ele tinha uma túnica comprida. Eu não vi seus pés. Suas vestes eram diferentes das do anjo. Quero dizer-vos que os homens de Deus, os anjos, são todos da mesma altura. O roupão de Jesus brilhava como um espelho cintilante, mas o anjo era apenas branco. Eu não olhei para o seu rosto porque eu não era digna. Eu me perguntava: quem será que é esse? Quando olhei para as suas mãos, havia buracos nelas. Ambas as mãos tinham buracos nelas. Esses buracos permanecem nele para sempre. Quando você for lá em cima, eu sei que Jesus lhe mostrará suas mãos, e ele dirá: filho, eu te redimi. Mas como você passou e gastou seu tempo com a vida? Eu não sei, irmãs. Eu vejo muitos jovens aqui. Neste momento em particular, eu não tinha maquiagem, mas eu não sabia como eu teria estado lá antes de Jesus, com maquiagem nos meus olhos. Eu estava de pé diante de Jesus com calças e não um vestido. E eu não podia olhar para o seu rosto. Eu estava muito envergonhada. Senti que estava indefesa. No entanto, eu tive uma oportunidade de servir a Deus, e eu poderia ter vivido para Deus. Eu sabia disso, e quando eu percebi isso, eu coloquei minha cabeça para baixo. Eu estava muito envergonhada. Olhei de novo para Satanás, e vi muitas coisas em seu corpo. Você sabe como os americanos colocam muitos buracos em suas orelhas, às vezes 8? Era assim que Satanás parecia. Ele tinha lotes de brincos. Ele tinha muitas joias, maquiagens e colares presos nele. Eu tinha essas coisas também. Eu tinha tudo que você poderia imaginar. Mas quando eu vi isso, eu pensei: eu não posso fazer isso. Eu nunca percebi que Satanás teria todas essas coisas. Eu estava muito assustada, porque eu tinha todas essas coisas também. Satanás tem esse material, e eu tinha muitas caixas disto em casa. Eu gastei centenas de dólares para isso, e vejo que Satanás tem isso também. Eu não pensava que o Senhor me daria misericórdia por causa disso. Eu pensava: meu fim é o inferno. Eu sou digna de ir para o inferno. Eu não servia a Deus, e Satanás tinha tudo isso. Ele ficava muito orgulhoso, como se quisesse fazer o mal. Ele caminhava pela estrada através das pessoas. Todos nesta estrada usavam algo de Satanás. As pessoas apenas pegavam essas coisas de Satanás e colocavam sobre si mesmas. Lembro-me de pensar que ele não teria o suficiente para todas elas, porque elas queriam muito, mas ele tinha o suficiente. Minhas irmãs e irmãos pequenos, hoje Satanás está oferecendo isto a vocês. Ele diz: pegue. Não é pecado. No entanto, mais tarde você vai entender que isso significa muito em sua vida espiritual. À medida que tiravam dele, eu queria gritar: como isso pode acontecer? Eu estava com muito medo de que ele me visse. Eu vi mesmo algumas irmãs anciãs que eram profetas, vinham e pegavam material de Satanás. Mesmo essas irmãs com os dons do Espírito, lutavam uma com as outras, por causa dessas coisas de Satanás. Ele chegava perto de cada uma, e lhes dava um tapinha no ombro. E elas concordavam. No entanto, ele só queria as suas almas. Eu não sei por que elas não viam o seu rosto. Para mim era muito doloroso ver isso, que eu comecei a chorar. Quando eu vi todas essas pessoas, eu senti tanta pena por elas. Elas estavam caminhando lentamente até o limite do inferno. Alguns deles estavam no início, e alguns estavam na borda. Quando eu andei nesta estrada, eu não tinha notado o pequeno caminho que saía dessa estrada. Este caminho era tão estreito, que havia apenas espaço para caber os dois pés de uma pessoa lado a lado, ao lado uma da outra. Em ambos os lados da estrada, apareceu algo como névoa. Foi quando Satanás chegou perto de duas irmãs. Elas se viraram e seguiram por este caminho estreito. Eram duas irmãs da igreja em Buffalo. Quando caminhavam por essa estrada estreita, um jovem pediu que elas voltassem, mas elas continuaram caminhando em fila única.
Era muito estreito para caminharem juntas. Muitos que andavam sobre a estrada larga não notavam esta estrada pequena. Levou muito tempo para que Satanás desse todos esses adornos para todos. Então ele voltou e me viu. Fiquei na beira do inferno com duas pessoas, o anjo e Jesus. O anjo estava perto de mim com a mão no meu ombro. Quando Satanás voltou, ele me olhou com muita força e muita maldade. Eu estava com muito medo. Foi quando ele veio até a mim. Ele tentou me bater no ombro, mas não conseguiu, porque a mão do anjo estava em mim. Ele caminhou para perto de mim e disse orgulhosamente: "Por muito tempo eu desejei a sua alma." Eu comecei a chorar e disse: "Não, você nunca vai conseguir a minha alma." O anjo ficou em silêncio. Eu gritava: "Não, eu nunca vou te dar a minha alma." Satanás abriu a boca e disse: "A palavra de Deus diz: qualquer tipo de roupa de homem sobre uma mulher é abominação para Deus." O que eu poderia dizer quando ele disse isso da palavra de Deus? Eu tinha ouvido isso muitas vezes antes, de velhos irmãos e irmãs. No entanto, eu escutava uma outra voz na terra que dizia: "Não é pecado. Não é pecado ter adornos, usar calças. As esposas dos pastores fazem. Se está tudo bem para os outros, está tudo bem para você também." Há uma irmã que canta no coro e usa calças, por isso não é pecado. Hoje Satanás oferece isso agora, sendo que mais tarde ele dirá: "A palavra de Deus diz tal e tal." Eu não sabia como escapar dessa situação. Eu sabia que estava perdida. Eu sabia que era culpada de tudo. Neste lugar, eu não poderia dizer: "Eu quero encontrar os pastores que me fizeram tropeçar, ou os irmãos e irmãs que me fizeram tropeçar." Agora, era apenas eu e minha vida. Agora essa voz de Satanás me repreendeu. Eu tinha ouvido essa voz de advertência muitas vezes antes, mas eu não obedecia e não escutava a palavra de Deus. Meus pais me disseram muitas vezes para fazer o bem. Meu pai era um homem muito bom e gentil. Ele me pediu muitas vezes para não usar maquiagens e calças. Ele me dizia para ter minhas roupas em ordem quando eu fosse para a igreja. Juventude. Em relação a vocês, peço-lhes para honrarem seus pais. Vocês sabem que sou jovem, mas não honrava minha mãe e meu pai. Eu os respeitava, mas não os honrava. E a Bíblia diz: honre a seus pais. Se você quer ter uma vida boa, você deve honrar seus pais. A Bíblia nos ensina que mesmo quando seus pais se tornam velhos, você ainda precisa honrá-los. Mas irmãos e irmãs, nossos pais não são velhos, e ainda assim, não os honramos. Eu daria qualquer coisa para ter de volta os anos que eu não honrei-os. Eu me importaria mais com a minha mãe se eu pudesse fazer a minha vida. Minha mãe me avisava, mas eu não ouvia. Pelo resto de minha vida vou me arrepender de não tê-la ouvido. Quando eu tive a oportunidade de honrar meus pais, eu não honrei. Em vez disso, eu ergui minha voz contra eles e às vezes gritava com eles. Mas a Bíblia diz que isso é pecado. Eu sempre vejo irmãos mais velhos pregando muito, e todos os jovens apenas sentados. Homens jovens, vocês precisam temer. Se os irmãos mais novos sentarem lá, e um irmão mais velho que dificilmente pode ficar de pé vai pregar, então você precisa estar com medo, meus irmãos mais novos. Deus pede que você pregue. Levante-se, venha aqui e tome a palavra de Deus, e pregue. Quando você jejuar e orar, você nunca levantará sua voz contra seus pais. Quando eu estava na estrada à beira do inferno, pensei que nunca voltaria à terra. Oh meu Deus, como o fogo estalava. Eu estava tremendo e assustada quando Satanás falou estas palavras para mim. Ali eu estava impotente. Mas quando eu estava na terra, eu era orgulhosa. No entanto, irmãos e irmãs, quando você se encontra lá, seu orgulho desaparece. Quando Satanás olha para você, e suas lágrimas estão fluindo, você vai se arrepender por cada minuto de sua vida que você não dedicou a Deus. Eu quero chamar a todos para darem as suas vidas ao Senhor. Eu ouvi a mesma chamada para dar a minha vida ao Senhor muitas vezes, mas eu ouvi a outra voz clamando ao Senhor, para que Ele sempre me desse misericórdia.
Ela pedia por misericórdia, mas o Senhor disse: Eu sou santo. Eu te digo, vi as 8 almas que Deus trouxe do inferno. Eu não estava no inferno. Então, por favor, não acrescentem isso, e diga que eu estava no inferno. Eu estava na beira do inferno. Eu vi 8 almas que foram tiradas do inferno. Essas almas me explicaram o porquê delas estarem no inferno. Posso te falar sobre 4 deles, mas não posso falar sobre os outros 4. O Senhor mostrou-me as profundezas do inferno. Depois disto, eu posso falar sobre as outras 4 almas. Lá, eu estava chorando. É de minha natureza ter uma personalidade fria, mas lá, eu estava chorando. Quando ouvi essas vozes no inferno, senti uma grande dor. A primeira alma que eu vi subir do inferno, era um irmão mais novo. Eu o conhecia pessoalmente na Rússia. Ele tinha 25 anos quando morreu em um acidente de carro. Depois que ele morreu, havia pessoas que tinham visões ou profecias de que ele havia ido para o céu. Mas ele não o foi. Ao invés disso, ele estava no inferno. Ele começou a me contar como, e o porquê dele ter ido para o inferno. Acho que isso vai ser um grande incentivo para os jovens irmãos. Quero avisar a todos vocês, jovens. Se você prometer algo um para o outro, você tem que cumpri-lo. Se você prometer e não fizer isso, você será culpado. Então o Senhor exigirá das vossas mãos, o mesmo que exigiu deste irmão. Ele era jovem e pregava na Sibéria. Ele viajou e construiu 3 igrejas na Sibéria. Ele era muito forte na fé. Uma vez, quando ele voltou para a Ucrânia da Sibéria, ele começou a trabalhar com os jovens lá. Ele estava viajando e teve um evangelismo. Durante este tempo, ele teve um desejo de se casar. Ele queria encontrar uma irmã cristã para ser a sua esposa, então ele foi para uma cidade e encontrou uma irmã. Ele começou a se familiarizar com ela. Ele me disse do inferno que eles pecaram juntos. Esta irmã concebeu um bebê, e por alguma razão, eles não tiveram uma cerimônia de casamento. Ela começou a mostrar. Quando os anciãos da igreja perceberam isso, começaram a investigar. Eles tentaram descobrir quem era o pai. A irmã disse a eles que era esse irmão. Todos ficaram chocados e não acreditaram, porque pensavam que ele era um crente forte. Ele negou, e disse que ela estava mentindo sobre ele, e que não era verdade. Quando eles oraram sobre isso, houve uma profecia ou revelação dada, que dizia de que ela estava mentindo, e que nada era verdade sobre esse irmão. Então eles excomungaram a irmã, mas ele ainda podia ser um pregador. Ele viajava e cantava. Agora ele testemunhou para mim no inferno, de que na época ele sabia que estava em pecado. No entanto, ele não queria envergonhar seu pai, porque seu pai era um pastor, um ancião. Ele me disse de que o que ele fazia o incomodava e o deixava miserável. Ele dizia: o Senhor me chamou para me arrepender, voltar para esta irmã e recebê-la, porque eu tinha pecado com ela. Antes eu havia prometido a ela, de que eu iria casar com ela. Entretanto, eu não cumpri isso. Eu não queria me envergonhar diante dos outros. Depois disso, pouco tempo se passou, e as lágrimas dessa irmã cortaram minha vida. Ele foi para o inferno porque não se arrependeu. Esta é a primeira pessoa que eu vi. Ele tinha 25 anos. Você sabe, ele falou com muito medo e disse: eu acho que Deus vai me tirar daqui. Então eu vou pregar e dizer a verdade, e ser um bom homem. Eu vou encontrar esta irmã. Ele falou exatamente isso. As pessoas no inferno estão cheias de falsas esperanças. Ele sabia o meu nome, mas ele me chamou de Alma. E disse: por que você veio aqui? Você teve mais chances de se arrepender do que eu. Por que você veio aqui? No inferno, não existe hipócritas. Eles não falam para agradar aos ouvidos das pessoas. Eles falam exatamente a verdade. Lá, essa foi a primeira pessoa que eu vi. A segunda pessoa que eu vi foi uma irmã. Você possivelmente deve ter conhecido essa irmã pessoalmente. Essa irmã do qual eu estou falando, congregava em uma igreja na Rússia.
Ela era uma profetisa. Ela era uma irmã em Cristo, mas eu a vi no inferno. Vou explicar os motivos dela ter ido para o inferno. Eu não sei como profecias e revelações são dadas aqui. Mas se você é um vaso escolhido com dons, e você já ouviu a voz do Senhor antes, se o Senhor fala uma palavra, não adicione e fale duas palavras. Peço a vocês, irmãos e irmãs, cuida-te quando dizes, assim diz o Senhor. Porque responderás a Deus por isto, como esta irmã perdeu a sua vida eterna com Deus. Ela foi escolhida por Deus para ser profeta, e ela ouvia a voz de Deus. Mas ela começou a querer mais de Deus, então ela começou a acrescentar mais coisas às palavras de Deus. Por exemplo, o Senhor falava com ela sobre uma coisa para uma outra pessoa. No entanto, ela iria acrescentar algo. O Senhor falava com ela sobre algo e dizia: Alma, você não pode fazer isso, pois você continua fazendo isso, e é pecado. Esta não é a minha vontade. No entanto, ela não obedecia. Uma vez mais tarde, ela queria ter o dom de expulsar demônios ou ressuscitar os mortos para a vida, e curar. No entanto, Deus lhe disse: Eu te dei um presente para trabalhar com meu povo, e você não deve acrescentar palavras. No entanto, ela não iria ouvir isso. Ela queria mais glória para si mesma, e continuava acrescentando palavras. Ela adorava quando as pessoas elogiavam. Ela adorava quando havia milagres através dela. Portanto, as pessoas diziam: Esta é uma grande irmã. Ela era popular. Ela tinha mais de 50 anos, e eu me lembro de quando eu estava em uma reunião em sua casa na Ucrânia. Eu fui com todos para sua casa para uma reunião, e nós a encontramos morta. Ninguém podia entender o porquê, mas agora eu a vi no inferno. Ela me explicou o porquê. Irmãos e irmãs, eu conhecia essa irmã. Quando ela me explicou isso, ela estava muito arrependida. Ela dizia: Alma, eu voltarei à terra. Creio que o Senhor me fará voltar à terra, então direi a verdade e o testemunho. Nunca acrescentarei algo. Eu conheci a Deus. Porque eu fiz isso. Estes estavam no fogo, e não na fumaça como eu estava. Eles estavam no fogo. Ela estava chorando muito. Eu sentia tanta pena dela. Eu pensei em meu coração de que nunca faria isso. Ela testemunhou para mim, do porquê ela ter ido para o inferno. Ela ouviu a voz que a advertira muitas vezes para não acrescentar palavras, mas ela não obedeceu. Foi por isso que ela foi para o inferno. Quando ela começou a pedir mais manifestações, Deus disse: Apenas ore. No entanto, ela não obedeceu. No tempo antes de ela morrer, ela estava ajoelhada em sua casa, antes do início da reunião. Ela se ajoelhou e disse: Senhor, acho que Satanás tem mais poder do que você. Ela dizia: porque Satanás dá tudo a seus servos imediatamente, poder e manifestações, mas você tem menos poder do que Satanás. O Espírito Santo disse: leve-me para longe de Alma. Então Deus tirou seu Espírito Santo dela de repente. Satanás imediatamente matou seu corpo e levou sua alma. Ela só podia se levantar, deitar na cama e morrer. Irmãos e irmãs, não falem contra Deus. Esta irmã falou contra Deus apenas uma vez, e ela foi para o inferno. Volto a lhes dizer, vasos de Deus. Quando o Senhor vos falar através de vós, e ele disser uma palavra, não digam duas. A terceira pessoa que veio do inferno, também era uma irmã. Ela fez muitas boas ações em sua vida. Isso foi o que ela me explicou. Quando ela estava viva, ela sempre desistiu de tudo o que possuía, mesmo que fosse sua última posse. Mesmo se ela tivesse que passar fome por 3 dias, ela daria e não se arrependeria, e isso agradou a Deus. Eu vi uma lista de todas as suas boas ações. Ela estava cheia de boas ações, mas nesta página, eu vi que todas as suas boas ações foram riscadas. Eu não conseguia entender o porquê, mas ela explicou o porquê de ela ter ido para o inferno. Quando ela fazia suas boas ações, ela ia e contava para outras pessoas, testemunhando sobre todas as suas boas ações. Queria que as pessoas a louvassem.
Quando ela compartilhava com os outros, o Senhor riscava a ação para fora. Ela veio diante de Deus como infrutífera. Ela não estava em adultério nem tinha grandes pecados. Ela era apenas infrutífera, sem frutos. Quando ela veio diante de Deus como infrutífera, ela sabia que ela iria para o inferno. O Senhor a tinha advertido para que não fizesse isso. Ele disse a ela: certifique-se de que sua mão direita não sabe o que a sua esquerda está fazendo, e que a mão esquerda não sabe o que a mão direita está fazendo. Ela sabia que ela estava errada. Ela ouviu a voz de Deus, mas ela não obedeceu. Ela ficava contente quando os outros falavam bem dela. Todas as suas boas ações eram para nada. Eu lhe digo que ela não tinha outros pecados. Ela só era infrutífera. Eu chamo a vocês, meus amigos, para trabalhar e dar frutos. É muito importante, porque mesmo se você for um bom cristão, e você não fizer qualquer maldade, mas você simplesmente sentar-se no fundo como infrutífero, você precisa saber que seu fim é o inferno. No céu, não há pessoas infrutíferas. A quarta pessoa que eu vi era um irmão. Ele tinha sido um pastor ancião no momento em que um carro bateu e o matou. Ele tinha 38 anos. Eu não sei o que você acredita, mas eu não me importo. Vou contar a você o que esta alma me explicou quando vi. Eu quero passar para você. É problema seu, como você o recebe. Este ancião era um ancião de uma igreja que o Senhor amava. Não era uma igreja grande. O Senhor enviou-lhes um profeta e disse a este ancião: quero que esta igreja seja cumprida no ensino. Este ancião não entendeu o que isso significava. Foi quando o Senhor enviou novamente este profeta e disse: eu quero que você tenha comunhão no caminho certo. Eu nunca estive em uma igreja antes, onde as pessoas lavavam os pés, e eu nunca pensei que era importante, mas quando o Senhor revelou isso para mim, senti pena do meu passado. Esse ancião não lavava os pés em sua igreja. Ele era contra porque seu pai lhe ensinara que não era importante. Quando seu pai morreu, e ele se tornou o ancião da igreja, ele não pensava que era importante. No entanto, o Senhor enviou seu profeta que disse: você tem que fazer isso porque é um mandamento. No entanto, este ancião começou a discutir com o profeta. O profeta disse: irmão, o Senhor disse isto. Muitas vezes o profeta veio a este ancião e o advertiu. O ancião lhe disse: na minha igreja, sou o governante. O profeta disse: irmão, não fale assim. Foi o Senhor quem disse isso. No entanto, o ancião disse: eu vou te dizer novamente. Eu sou o governante da minha igreja, e defendeu-se. O Senhor enviou mais uma vez este profeta para advertir a este homem, mas este homem era muito teimoso e disse: assim vai ser, como meu pai me ensinou. E eu entendo da mesma maneira. Ele tinha começado a perder seu amor por este profeta, mas o Senhor lhe tinha dado uma chance de se arrepender, mas ele se recusou. Um dia, ele estava andando na rua. Enquanto cruzava a rua, um carro o atropelou e o matou. E ele foi para o inferno porque disse: esta é a minha igreja. E eu sou o governante. Irmãos e irmãs, prestem atenção à voz de Deus, para o que ele fala ao seu coração. Não é meu dever ensiná-los, mas eu lhe digo que esta alma está no inferno porque ele disse que era o governante daquela igreja. Quando o Senhor lhe disser para fazer algo, vá e faça. Se você não fizer o que ele pede, ele o exigirá de sua mão. Todas essas almas no inferno me disseram que tiveram 3 oportunidades para se arrependerem. Quando suas vozes se dissipavam, eu as ouvia de longe dizendo: não. Tivemos mais de 3 chances de nos arrependermos. São apenas algumas horas até o final deste dia. De que jeito começamos hoje? Nós oramos. O Senhor revelou-me isto, que alguns de vocês só vieram aqui porque estavam curiosos. Eu vejo seus rostos e sinto pena de vocês, porque muitos de vocês nem oram mais. Irmãos e irmãs, vocês precisam saber que a oração é poder. Eu não quero vê-los quando o Senhor começar a chicoteá-los. 2 semanas atrás, eu tive uma visão. Eu vi uma estrada,
e eu vi pessoas de pé na fila. Eu vi Jesus e Satanás. Jesus falava: aqueles que são ladrões, saiam daqui. E então eu vi que muitas pessoas começaram a se afastar. Ele continuou dizendo: quem é um assassino, saia daqui. E muitos começaram a mover-se da linha. Eu reconheci os rostos dessas pessoas. Afastaram-se desta linha, e eram crentes. Ele continuou: quem não tem paz em seu coração, afasta-te. Mais e mais pessoas começaram a se afastar. Irmãos e irmãs, apenas cerca de 25 pessoas ficaram em fila. Quando esta visão se foi, eu vi outra visão. Eu vi uma peneira, e vi as mãos que seguravam esta peneira. Dentro da peneira, vi um monte de trigo. Estava tudo amontoado acima da borda da peneira. Quando eu vi isso, eu pensei: oh, isso é bom. Há muito trigo. Mas então eu vi que a peneira começou a tremer, e notei que todo o trigo caía na terra junto com a palha. Eles caíram porque estavam vazios por dentro. Quando olhei para dentro da peneira, havia apenas cerca de 25 grãos restantes. Esses grãos estavam cheios. Eles não caíram através da tela, porque eles eram grandes o suficiente para ficarem. Foi quando ouvi estas palavras: está terminado, a colheita chegou. Meus queridos amigos, sabemos que a colheita é o fim dos tempos. Vamos pensar sobre isso. É muito difícil para mim falar agora. Sinto muita dor na minha carne. Olho em volta, e vejo jovens homens aqui. É o seu lugar para ensinar, não as irmãs. É para você. É o seu lugar para manter uma Bíblia aqui. Vocês farão seus pais alegres quando os virem trabalhando para Deus. Não agrada a Deus que nós venhamos a uma reunião e falemos sobre todos os nossos problemas terrenos antes da reunião. Isto não é agradável a Deus. Porque Deus disse que você não ora. Não sabe que temos que orar? O dia do Senhor está próximo. O Senhor me disse algo não muito tempo atrás. E eu quero compartilhar isso com vocês. As cidades serão queimadas com fogo, e começará na meia-noite. O Senhor me disse: eu te levarei em espírito daqui para outro país, e a cidade onde estás será queimada com fogo. Nesta mesma palavra, ele também dizia: vou passar e procurar as casas do meu povo. Vou verificar as suas portas. As casas, cujas portas não têm sangue sobre elas, vou destruir. Irmãos e irmãs, não é da minha conta. Mas quero perguntar-lhes o que tem em suas casas. Foi-me revelado que em suas casas, vocês têm a propriedade de Satanás como primeiro lugar. Não há lugar para o Senhor em suas casas. Meus queridos irmãos e irmãs, não é meu trabalho ensinar. Mas eu digo que mesmo se você gastou 400 ou 500 dólares por esta propriedade privada de Satanás, jogue-o fora de sua casa. O dia de Deus está próximo, e ele vai procurar suas casas. Só estou perguntando. Eu não estou tentando ser intrometida. Por favor, entenda. Antes, eu tinha uma televisão na minha casa. Gastei 500 dólares nela. Eu me sinto muito triste agora sobre o tempo que eu gastei com ela, e o dinheiro. Naquela época, eu não me sentia nem um pouco arrependida. Eu poderia ter dado esse dinheiro para pessoas que estavam passando por necessidades. Você não acha que temos pobres na América, mas o Senhor me revelou que há muitos pobres aqui. Você pode encontrá-los e dar esse dinheiro para eles. Irmãos e irmãs, verifiquem o que vocês têm em suas casas, porque vocês responderão perante Deus sobre isso. Não tente desculpar-se dizendo: eu só vejo programas cristãos. Não arrume desculpas. Esta é a propriedade privada de Satanás em sua casa. O Senhor virá para julgar esta terra, e sua casa perecerá porque você tem o que é amaldiçoado em sua casa.
É como quando o rei Saul tirou os despojos dos amalequitas, e perdeu todas as suas bênçãos. Ele tinha ouvido a voz de Deus antes, mas ele não podia ouvir mais por causa disso. Então ele foi e ouviu outra voz. A voz de uma feiticeira. Ele estava com medo, porque não podia mais ouvir a voz do Senhor. Ó minhas queridas almas! Hoje você se preocupa porque o Senhor não fala com você, mas qual de vocês está pensando sobre o tempo? Não sei, mas talvez o Senhor me tire daqui em breve. Digo-vos que um dia antes da destruição chegar a este lugar, será um dia muito bom. Será um dia quente e ensolarado. No entanto, à noite, o fogo virá para esta cidade, e todas estas cidades estarão em chamas. Talvez você se lembre do que eu estou dizendo, e você vai acordar nesta noite, porque algo lá fora está rachando. Então você vai perceber que você está perecendo. Mas então será tarde demais para pedir perdão. Haverá uma destruição, porque o Senhor estará punindo. Neste momento, não haverá mais perdão para ninguém. No entanto, se você ficar de joelhos em oração, o Senhor virá a você e dirá: Alma, levante-se e siga-me, eu te levarei para fora, porque esta cidade será destruída pelo fogo. Mas não pense que você pode apenas dormir em sua cama agradável, e que o Senhor virá e o acordará acima. Não vai ser assim. O Senhor me revelou que você não ora. Quantas vezes você acorda à noite para orar? Pais e mães, orem pelos seus filhos. Você acha que eles são cristãos, mas você não conhece eles. Quantos estão em adultério dentro da sua igreja? Você não deve pensar que só porque eles se sentam na igreja, que eles são cristãos. Eles vão perecer. O Senhor revelou-me isto. Jejuar e orar por eles, pelos jovens que estão perecendo. Minhas queridas irmãs, não quero apontá-las. No entanto, quando você vem diante do Senhor, por favor, cubram suas cabeças. Como você pode permanecer na presença de Deus com suas cabeças descobertas? Você não tem vergonha? Não se defenda dizendo: o Senhor disse que isso é só para mulheres casadas. Não é para mim. Irmãs, quando estiverem diante de Deus, devem cobrir suas cabeças. Quando eu estava desviada, fui a uma igreja carismática chamada Capela, ou Igreja de Louvor. Quando eu estava lá, eu cantava e pulava. Sinto muito sobre o tempo em que passei lá. Irmãos e irmãs, se você já cantou a canção Satanás, você está debaixo dos meus pés, nunca cante novamente, porque isso é orgulho. Você não sabe o que está fazendo. Mesmo Miguel, o arcanjo, não trouxe esse tipo de acusação contra Satanás, mas disse: o Senhor te repreenda. O Senhor repreendeu-me por cantar esta canção em Nova York. Pense sobre o que você está dizendo quando você canta, e o que está vindo de sua boca. A situação real é que nós estamos em pecado, e que estamos sob os pés de Satanás. No entanto, nós cantamos: Satanás, você está debaixo dos meus pés de qualquer maneira. Quando eu estava saudável, eu podia pular, aplaudir e fazer de tudo. Mas quando o Senhor me tocou, eu mal podia andar por este edifício. Quando o Senhor me tocou, isso não me fez saltar e aplaudir, e fazer esses tipos de citação. Quando cheguei à beira do inferno, não tive vontade de saltar. Tive muita dor em relação ao meu passado, porque vivi sem Deus e estava morrendo. Irmãos e irmãs, não pensem que podem pecar, e então ir à igreja e cantar aleluia, quando estão afundando em pecados. Eu não sei, mas talvez você conheça algum outro caminho para a vida eterna. Talvez o seu caminho diz que você pode pecar, e ainda assim ir para o céu. Mas eu não ia para o céu. Quando eu segui meu caminho, meu fim era o inferno. É por isso que eu imploro para vocês, caras irmãs. Quando vocês vierem diante de Deus, vistam-se com um vestido de Deus. Não se vistam com vestidos deste mundo. Eu não quero ser dura com você. Eu apenas estou implorando com você, porque se o Senhor vier a você, e examinar o seu coração, você sabe que será encontrado vazio. Antes de você ir às reuniões, você não orava. Em vez disso,
Você passou muito tempo na frente do espelho. Então você vem para a igreja dessa maneira, e ainda quer bênçãos. Arrepende-te hoje. Agora. Enquanto estou terminando minha palestra, posso ver os corações daqueles que querem arrepender-se hoje, e pedir perdão ao Senhor. Eu imploro a vocês, meus queridos amigos. Temos pouco tempo sobrando. Eu não sei se você me entende, mas eu quero dar totalmente a minha vida ao Senhor. Eu disse ao Senhor: Senhor, fazei com que estas pessoas vejam a glória do céu, e que deem toda a sua vida para a vossa glória. Eu não quero que vocês vejam o inferno como eu vi. Depois da minha experiência perto do inferno, tive de jejuar e orar pela minha saúde por causa da minha dor. Eu não posso trabalhar por causa da dor. Quem me contrataria, quando eu estou incapacitada por causa disso? Irmãos e irmãs, ninguém precisará de você, se ficar incapacitado quando o Senhor tocar em você. No entanto, quando você estava em boa saúde, você não deu a sua vida ao Senhor. Eu lhes pergunto, jovem. Minha vocação é para a juventude, porque eu sou jovem. Quero que entregue sua vida inteira ao Senhor. Então, talvez as coisas sejam diferentes na igreja. No seu trabalho, as pessoas vão começar a dizer: você é diferente. Agora, você está igual ao mundo. O Senhor diz: seja separado. Agora eu quero voltar e falar sobre essas almas que vieram até a mim do inferno. Eu estava chorando, e meu coração não estava certo. Eu queria voltar para a terra e pedir a todos que me perdoassem. Eu queria perdoar a todos. Se alguém me entristeceu, eu queria perdoá-los também, porque aquelas pessoas no inferno sentiam muito pesar sobre seu passado. Eles pediam perdão, mas eles não tinham nenhuma chance. Porque quando estavam na terra eles não perdoaram. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, 14 a 15. Vocês precisam amar um ao outro, porque hoje vocês não se amam. Vocês se ignoram. Se você fosse para o inferno, você ficaria muito triste com isso. No inferno, todos ficam em tristeza pelo que fizeram, e todos se perguntavam: alma, você tinha mais oportunidades de se arrepender do que eu. Por que você não se arrependeu? Porque veio aqui. Depois disso, notei que eu e o anjo estávamos de pé em outra estrada. Era diferente da primeira. Enquanto caminhávamos nesta estrada, eu também vi flores. Eu vi um portão. Era um grande portão. Para mim, eu sabia que tínhamos que atravessar este portão. Antes de chegarmos ao portão, o anjo ficou diante de mim cara a cara e disse: aponte o seu dedo para mim. Eu tinha vergonha de fazer isso, mas o anjo repetiu: aponte o seu dedo para mim. Eu fiz isso e ele disse: veja quantos dedos estão apontando para você. Antes de começar a julgar alguém, veja quantos dedos estão apontando para si mesmo. Então nós caminhamos para o portão novamente. Quando o anjo estendeu a mão, o portão se abriu por si mesmo, e vi duas pessoas em pé por este portão. Eles eram da mesma altura que o anjo que estava ao meu lado, e a mesma altura que Cristo. Um desses dois irmãos no portão era Ivan Antonov Klevichuk, da Ucrânia. Talvez vocês o conheçam. Quando eu vi o seu rosto, eu logo o reconheci. O seu corpo era o corpo de um jovem alto e agradável, mas seu rosto era o rosto de um homem idoso. Ele estava usando uma longa túnica branca. O segundo homem também tinha uma longa túnica branca. Estavam perto do portão. Ivan tinha me batizado nas águas. Eu queria gritar de alegria porque eu ouvia. Eu queria chamar seu nome, mas eu não podia gritar. Ele simplesmente balançou a cabeça e disse: alma, dê sua vida ao Senhor. Eu não podia responder nada a ele. Eu senti como se tivéssemos que continuar, então fomos. O portão se fechou atrás de nós. Quando o portão se fechou, eu estava imediatamente em minha casa. Eu me vi de joelhos.
Eu tentei me levantar, mas eu não podia, porque eu estava em uma dor muito grande. Eu nunca havia me sentido assim antes. Eu rastejei para o suporte da TV, e me ergui para cima. Quando eu olhei para o outro lado, o anjo estava perto da porta com a mão na maçaneta. Ele olhou para mim e disse: Meu povo, se vocês não levarem os ídolos para fora de suas casas, vocês vão levar os seus filhos para fora. Se você quiser passar essas palavras, por favor, não acrescente nada ao que o anjo me disse. Oh, meus amigos, eu voltei para minha casa às 4 da manhã. Eu não tive descanso até a... Certo para você viver. Tive descanso até às 6 da manhã. Depois que eu tinha levado tudo para fora da minha casa que era ímpio, e não era agradável a Deus. Maquiagens e tudo teve que sair. Pensei que só me levaria 2 minutos para tirar tudo e me arrepender. Eu tentei limpar tudo em apenas alguns minutos, mas demorei 2 horas. Tirei tudo, e não me arrependi de nenhuma dessas posses. Liguei para os meus pais e contei-lhes tudo. Eles obedeceram ao que o Senhor disse. Senti-me abençoada. Comecei a orar, e a me quebrantar. Comecei a chamar todos que eu tinha afligido, odiado, e àqueles que sabiam que eu os odiava. Pedi perdão. Oramos juntos e me senti abençoada. Mas a dor na minha carne está comigo até hoje. Ó juventude! Você tem um livre-arbítrio para dar sua vida ao Senhor, porque muitos dos rostos que eu vi neste caminho, ainda estão vivos. Hoje é o dia. Talvez você não tenha mais tempo. Há 2 dias, em uma irmandade em Rochester, em Nova York, tivemos um funeral. Um menino morreu em um acidente. Ele tinha 24 anos. Para onde é que ele foi? Você não sabe quando sua vida vai acabar, mesmo se você é jovem. Se sua vida não é com o Senhor, para onde você irá? Pense e medite sobre sua vida eterna. Para onde você iria se o Senhor o tivesse tirado desta vida? Se ele dissesse: Este é o seu último dia. Mesmo os idosos vão querer ficar vivos quando ouvirem este chamado. Você vai começar a chorar e implorar pela sua vida. Você não vai querer morrer, porque sua vida não foi de acordo com a palavra de Deus. Ó meus queridos amigos! Cabe a você como você recebe o que eu testemunhei para você. Eu quero dar toda a minha vida ao Senhor, e eu gostaria que você orasse por mim. Eu preciso disso. Eu sei que o Senhor me dará o temor de caminhar corretamente diante dele toda a minha vida, porque temos um tempo muito curto nesta terra. Vamos orar, amém?